Galera, vamos lá, mais um exercício para que nós possamos fixar aí as nossas variáveis e nos preparar para as atividades. Bom, o nosso exercício diz o seguinte: num dia em que a temperatura ambiente, é de 18 graus Celsius, deseja-se aquecer 250 gramas de água até 90 graus Celsius, temperatura final 90 graus Celsius, para fazer um café. Isso é muito bom, né? Despertar aí, dar uma motivação para focar nas aulas, né? Considere o calor específico da água igual a 1, Czinho, 1 caloria por grama graus Celsius. Determine a quantidade de calor necessária para aquecer a água. Bom, então nós podemos identificar que trata-se de um conceito de calorimetria. Equação fundamental da calorimetria, que diz que quantidade de calor, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Quantidade de calor, massa, calor específico e, lembre-se, sempre que aparecer o delta, trata-se de uma variação. O que é uma variação? Final menos inicial. Tzão, temperatura final menos temperatura inicial. Então temos o que aqui? Eu quero saber a quantidade de calor necessária. A quantidade de calor é igual massa. E só temos um detalhe. Falei das unidades de medidas na aula anterior, no exercício anterior. Nesse caso, a massa está em gramas, não pertence ao SI. A temperatura não está em Kelvin, que é o padrão do SI. E nós temos o calor específico aqui em caloria por grama grau Celsius. Professor, preciso fazer essa conversão? Não. Percebam que o meu calor específico aqui, ele está sendo expresso em caloria, a minha massa em gramas e a temperatura em graus Celsius. Respeito o meu padrão para que eu possa utilizar essas grandezas de forma usual? Sim, podemos fazer direto. Isso quer dizer o quê? A quantidade de calor será expressa em calorias, a massa em gramas, então está em gramas, perfeito, e a temperatura em graus Celsius, tá? Massa, 250, calor específico, calor específico da água é algo que você deve ter definido, 1 caloria por grama grau Celsius, e variação de temperatura de, final menos inicial, ok? Quantidade de calor, então eu tenho aqui 250 vezes 1 vezes 90 menos 18, 72. Bom, então 250 vezes 1 vezes 72. Só lembrando, galera, é sempre bom lembrar calor e temperatura. Nós teremos posterior, mas só lembrando, calor e temperatura é a mesma coisa? Não. Calor, forma de energia em trânsito, de um corpo para outro, do de maior temperatura para o de menor temperatura, até atingir equilíbrio. E temperatura, a grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas, certo? Lembrando, calor aqui em calorias, no padrão do SI, calor é uma forma de energia, e energia em joules. Show? Então aqui, 250 vezes 1 vezes 72, 250 é um quarto, temos um total de 18.000 calorias. Ou seja, a quantidade de calor será de 18 quilocalorias. O 1000 substituímos aqui pelo prefixo K. Estamos aí à disposição para atender a qualquer dúvida. Obrigado.